Bom, mas o meu sangramento, lembra aquela ferida exposta que a gente olhou, estava com torniquete, caramba, não era o lugar certo, estava acima do torniquete. Só que eu não consigo usar um torniquete acima daquele local, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um equipamento para tratar essa hemorragia. Então, em medicina, nós chamamos essas áreas anatômicas diferentes que se encontram de áreas juncionais. Antigamente, articulações chamavam junturas, né? Então, são áreas de junção. Nessas áreas de junção, existem proeminências ósseas que impedem que você coloque o torniquete que ele seja efetivo. Então, diante disso, houve a necessidade, né, do incremento de um dispositivo que pudesse controlar essas hemorragias. Então, o que os pesquisadores fizeram? Desenvolveram um equipamento para isso, uma gaze com hemostático, onde você pode atuar nessas regiões de áreas juncionais, ou seja, axilas, virilhas e também o pescoço, nádega ou região da escápula, como vocês viram há pouco, aquele preenchimento que foi feito na região da escápula, essa parte superior aqui da escápula. Então, onde eu não consigo usar torniquete nessas áreas juncionais, eu consigo usar esse curativo hemostático. O que nós temos de curativo hemostático para o operacional utilizar? Existem duas substâncias básicas nesses curativos hemostáticos. A primeira, né, é um mineral inerte que provoca a coagulação do sangue, ativando um fator de coagulação. O fator 12, ele fica ativo e aí ele vai atuar na cascata de coagulação para ajudar a formar o coágulo. Então é uma gaze bastante comprida, com 3,7 metros de comprimento e 5,7 metros de largura. Guarde essa disposição, guarde essa apresentação, porque depois os senhores vão entender por que esse equipamento ele vem dessa forma. Aí está a cascata de coagulação, vocês procurarem lá, tem o fator 12, fator 12A, ele ativa lá em cima da cascata, e a cascata na via comum acaba ajudando a formar o coágulo lá na frente. Outro equipamento é a base de quitosana. Quitosana ela é um derivado de crustáceos. Então, esse derivado de crustáceos, casca de camarão, de lagosta, ele vai, através de mecanismo de ação de grânulos, ele absorve o líquido do sangue e faz um biogel, um bioadesivo ali no vaso. Vou colocar assim, ele oclui aquele vaso, tampa aquele vaso através de um biogel. Normalmente essas gases também são compridas, tem até 3,7 metros, guarda essa informação, depois a gente vai passar lá na frente, né, e elas podem ser utilizadas daquela forma como eu falei, ela vai dentro da ferida, né, ao invés de ser jogada por cima. Por isso que o comprimento dela é importante. A gente vai falar no vídeo, vai demonstrar depois como é que ela funciona e vamos fazer esse comentário. Então, esse tamanho de gás aí vai ajudar bastante na hora de você fazer o procedimento de controlar a hemorragia nessas áreas juncionais. Essa é outra marca, né, também feita de quitosana. A diferença dela é que ela promete ter mais o componente, né, a quitosana na sua gase, então o que facilitaria, né, essa formação desse biogel e o controle da hemorragia, então ele diminui o tempo de compressão ali depois. Nós vamos falar sobre isso ali na frente. A desvantagem dela, repare, o tamanho dela, né, 1,5 metros, ela é menor, né, que as demais gases. Isso pode ser uma desvantagem dependendo do tamanho do ferimento. Então, lá na frente eu acho que vou demonstrar o vídeo da aplicação dessas gases hemostáticas, a gente vai fazer esse comentário, né. Para quem não sabe, né, ela é feita de quitosana é casca de camarão, né? Então, para pessoas que têm alergia a camarão, pode utilizar, Silvestre? Pode ou não pode? Sim, os trabalhos médicos evidenciaram, né, que há uma segurança em ser utilizado, né, em vítimas que têm alergia a camarão, né? Então, os trabalhos mostraram que você pode utilizar, e o fabricante recomenda que você pode utilizar, inclusive em pessoas que têm alergia a crustáceo. Então, ele funciona muito bem e não houve relatos de alergia quando utilizado em pessoas que têm alergia a camarão. Então, fica liberado aí nessa situação operacional também.
E aí, dependendo do fabricante, depois que você utilizar essa gase, a gente já falou já que essa gase ela não vai ser utilizada só por cima do ferimento, mas ela vai entrar dentro do ferimento também. Você tem um tempo de compressão que vai depender do fabricante. Em geral, o fabricante fala de 2 a 3 minutos na maioria das marcas, com exceção daquela que vocês viram agora há pouco, né? Que ela orienta que fica apenas 1 minuto. Lembrando, né, que de todas as marcas que a gente apresentou aos senhores, a única marca que tem registro na Anvisa aqui no Brasil, portanto, estaria autorizada a ser comercializada por enquanto, é a gás hidrostático com Kaolin, né? Então essa é a única que ainda tem o registro na Anvisa. Então tem esse problema ainda logístico ainda para nós operadores administrarmos, porque é a única que teoricamente poderia ser comercializada aqui no nosso país. Silvestre, qual que é melhor? Kaolin ou quitosana? Se você for olhar a maioria dos trabalhos, tá? Talvez de cunho comercial, cada um puxa um pouquinho de resultado favorável ao seu lado. No geral, nós sabemos que a chance de funcionar é maior que 90% nas duas. Então, a maioria dos trabalhos mostra que elas são efetivas em mais de 90%, ou seja, cada 10 que você utilizar, 9 vão funcionar e vão funcionar muito bem. Tá? Então, é uma questão de ter o equipamento para poder se utilizar esse equipamento, porque os trabalhos médicos científicos demonstram que os resultados são bastante parecidos. Silvestre, eu não tenho a gás hidrostático, estou com dificuldade de adquirir, eu não tenho, eu vou deixar continuar sangrando? Não vai, tá? Existe a gás sem hemostático, inclusive ela está no TC3, né? Ele fala assim, ó, a opção é a gás hemostático, se você não tiver, né, vai com o que você tiver mesmo, ok? Inclusive ele fala ali, né, qualquer material para fazer o preenchimento. A gente sabe que existem as comerciais que são gases de metro, que nós chamamos aqui no Brasil, ou tipo queijo, ou bolo, né? Você pode comprar em produtos médicos hospitalares e poder fazer essa gase. Então você compra ela de metro, 3, 4 metros, dobra ela no dispositivo em si, como vem a apresentação dessas gases aí, que fica mais fácil para você poder fazer o preenchimento. E aí você pode utilizar. Observação, né? Observação. Comercial com hemostático em torno de 2 ou 3 minutos, né, de compressão. O fabricante fala com um peso em torno de 12 a 15 quilos, então é um tempo menor, com um peso menor em cima. Sem hemostático, então aí começa a dificuldade, né? Se for na femoral, por exemplo, for do seu lado, você já sabe que você vai ter que aplicar entre 54 e 63 quilos. Agora, sem hemostático, você vai ter que fazer o preenchimento e aguardar em torno de 10 minutos, que os trabalhos médicos científicos demonstram, para você formar o coágulo e parar essa hemorragia. 3 minutos para 10 minutos no ambiente tático é muita coisa, né? Então é uma desvantagem bastante grande em relação ao equipamento dedicado que tem esse hemostático. Então é uma possibilidade, mas que fica, vamos colocar assim, como segunda linha, tendo em vista que se você não tiver realmente equipamento hemostático, como vocês podem ver, funciona muito melhor e muito mais efetivo do que essa gase sem hemostático. Silvestre, existe o pó, eu posso utilizar o pó, como é que funciona o pó? Sim, existe o pó. Atualmente esse pó é composto de quitosana, né? E quando eu falei para os senhores, naquela ocasião, eu fiz meu primeiro curso em 2013, 2014, e lá tinham acabado de ser introduzidas as gases com hemostático. Eles tinham abandonado, porque até então eles utilizavam só o pó. Por quê? Quando você utiliza a gase com hemostático, você tem 2 mecanismos de controle de hemorragia. A gase, que você vai colocar lá dentro, nós vamos demonstrar daqui a pouco no próximo vídeo, mais o hemostático atuando no vaso. Então, a chance de você controlar essa hemorragia é muito maior do que você só utilizar o pó. Então, atualmente, as diretrizes não recomendam que você utilize só o pó, né? Que você utilize a gase com o pó. Agora, só tem o pó. E, infelizmente, vai ter que ser só o pó mesmo, lembrando da compressão que você vai ter que fazer, né, para poder deixar esse hemostático funcionar. Ele fala, inclusive, que é um tempo maior, né, em torno de 5 minutos, para que ele possa fazer o efeito ali no local. Hoje em dia, como eu falei, é feito de quitosana, não tem problemas de reação exotérmica. O que é isso? Ele liberava calor e queimava os tecidos.
Antigamente, o componente utilizado era o zeolite. O zeolite tinha esse inconveniente, então ele queimava todos os tecidos, deixava extremamente complicado para o ato cirúrgico a posterior no centro de trauma de referência, e muitas vezes ele caía nos olhos dos operadores. Então queimavam a córnea, queimaduras graves, né? E você perdia o operador e deixava esse operador, né, lesionado, com a córnea lesionada. Atualmente ele vem quitosando, ele não queima mais, ele não dá mais reação exotérmica, mas ele pode irritar o olho do operador, né, principalmente em operações aéreas, e se cair no olho do operador, você vai irritar, você vai perder o operador temporariamente. Né? Tem que lavar e tudo mais. Enfim, é um inconveniente de você utilizar dessa forma o equipamento. Ele vem em duas formas, grânulos, né, que é um saquinho, e vem na bisnaga, né, na bisnaga é o pó, propriamente dito, e aí na bisnaga é mais fácil a aplicação nessas feridas. Okay? Lembrando que ela não faz mais parte, né, do guideline do TC3, né, mas ela ainda existe e é uma pergunta frequente e se pode utilizar ou não esse equipamento. Então essa é a orientação que a gente faz a vocês operadores aí. E aí a gente parte propriamente dito para o preenchimento. Ou seja, o meu curativo hemostático ele vai ser utilizado não mais fora, em cima do ferimento, ele vai ser usado dentro do ferimento. Por isso o nome preenchimento. Eu vou colocar a maior quantidade de gás possível dentro da ferida com o objetivo de tentar comprimir esse vaso, junto ao efeito hemostático. Então, o sucesso de controle dessa hemorragia vai ser muito mais eficaz do que a gás sem o hemostático, ou então você simplesmente jogar a gás em cima, né? Vai demorar para formar o coágulo e você vai demorar para comprimir aquele vaso. Então, a melhor medida, inclusive, é jogar dentro da ferida, como os senhores podem ver no vídeo a seguir.